Aqui no Conexão AB, se você já nos acompanha há algum tempo, a gente já falou de diversos assuntos relacionados com o direito da família. A gente já falou de casamento, de guarda dos filhos, de herança, de adoção. E hoje a gente fala especificamente de divórcio. Quem está aqui com a gente para tratar desse assunto é a advogada Priscila Santos. Seja muito bem-vinda, Priscila. Olá, Carolina, tudo bem? Obrigada. E vamos lá, eu acho que é um assunto que pode gerar dúvidas nas pessoas, então vamos tirar um pouco dessas dúvidas, começando com um mito e verdade. É verdade que se divorciar pode acabar dando mais trabalho do que casar? Então, o que tanto que pode acontecer nesse processo de divórcio? Carolina, em relação a isso, é um assunto bem relativo, a questão de trabalho, né? Porque você casar hoje em dia dá trabalho, né? Você tem todo o seu preparativo, você tem todo aquele ânimo de felicidade que você vai se unir a uma pessoa, né? E assim como também divorciar também dá um pouco de trabalho, né? Muitas vezes você tem um divórcio consensual, onde que as partes de fato querem aquele relacionamento chegue ao fim, por um fim aquele relacionamento. Ou como não, às vezes não. Às vezes só um quer e o outro não. Então isso é bem relativo, essa questão de dar trabalho ou não, né? Então a gente pode acarretar alguns problemas no decorrer disso que às vezes pode ser simples ou pode ser mais complexo. Então tudo vai depender da relação do casal, de como tal aquele clima de união, né? Porque assim, às vezes no casamento a gente tem a soma, no divórcio a gente já tem a perda, né? Você uniu e agora você vai ter aquela divisão. Então é um pouco relativo a questão de dar trabalho ou não, né? Sim, e claro que quando o casal se casa, ele não está pensando em divórcio, mas existem algumas ações pré-casamento. Você falou, né? Algumas situações são mais simples, outras são mais complexas. Então, existem algumas ações que podem ajudar esse processo de divórcio, caso ele ocorra, não ser tão traumático, não ser tão complexo ou difícil. Essas ações pré-casamento, hoje a gente chama eles de contratos pré-nupciais ou antinupciais, né? Esses contratos antinupciais, tudo vai depender do regime que o casal vai estabelecer nessa união, nessa sociedade conjugal que eles estão construindo, né? Se esse regime, se ele vai ser de separação total de bens, se ele vai ser de comunhão universal de bens, o que rege hoje, que é o mais comum, é o de comunhão parcial de bens. Mas especificamente, tanto na separação total de bens quanto na comunhão universal, é possível ser feito o contrato antinupcial. Nesse contrato, Carolina, a gente vai ter regras que vão vigir sobre o patrimônio daquele casal que eles vão adquirir ou que eles já possuem, sobre regras econômicas. É um contrato onde eles vão fazer num cartório e que se porventura, por acaso lá na frente vira o divórcio, a gente traz à tona esse contrato, ou tem regras também que pode estabelecer até que elas vão ser realizadas durante a união conjugal. Então, esse contrato lá, um possível divórcio, ele é acionado e ele é revisto aquelas cláusulas que estavam lá no momento de fazer partilha de bens, de como vai ser daqui para frente. E esse contrato é importante ressaltar, você faz ele num cartório, você registra ele num cartório, né? E quando você efetivamente vai ter validade desse contrato, somente se você vier a casar. Porque às vezes tem aquelas dúvidas, né? Ah, eu vou fazer um contrato pré-nupcial, chega no final e fala, ah, não casei. Fiquei noivo, mas não casei. Tem validade? Não, ele não vai ter validade. Você precisa necessariamente casar mesmo. Você citou alguns tipos de contrato, né? Por exemplo, de comunhão parcial, comunhão total. Existem também diferentes tipos de divórcio? Aí, se você puder explicar rapidamente a diferença e também falar se existe algum desses tipos que é mais comum hoje em dia. Tá. Os tipos de divórcio, eles são basicamente, a gente tem o judicial e o extrajudicial. Dentro do judicial, a gente tem o consensual e o litigioso. O consensual é aquele que as partes elas estão de acordo, ele é amigável, eles já estão ali numa comunhão do que eles vão dividir, do que eles vão partilhar, já está tudo certo. O litigioso é quando você não tem essa composição, quando o casal não está de acordo com aquilo que eles têm a fazer. E o extrajudicial é aquele realizado em cartório. O mais comum é o judicial.
Tá, e você citou esse divórcio que não é amigável, né? A palavra já diz tudo. Esse tipo de divórcio, ele acaba trazendo mais dificuldade, ele pode acabar se prolongando para esse casal, e agora, né, ex-casal. Esse divórcio que a gente chama litigioso é quando não tem essa composição das partes. As partes não estão de acordo, não está amigável. Ele é um procedimento mais complexo, né, Carolina? Ele passa por diversas fases. Onde você vai tentar fazer um acordo entre o casal, não vai ter, você vai entrar com uma petição, depois a gente tem audiência de conciliação para tentar novamente compor esse casal. Então, são vários passos que você vai seguindo e a demora disso é um tanto relativo, porque às vezes pode chegar no meio do caminho e eles falar, ah, não, vamos fazer um acordo, e aí você acaba encurtando esse caminho, ou não, ele pode ser mais prolongado. Mas hoje em dia também é importante ressaltar que no divórcio no litigioso, você pode ter sim o seu o divórcio decretado naquele primeiro momento e seguir o divórcio sobre partilhas, alimentos e guarda dos filhos. Já que você entrou nesses assuntos que acabam também entrando, quando a gente fala de divórcio, não é só separar o casal, né? Tem os filhos, tem os bens, tem uma vida que foi feita em conjunto que agora vai ter que se separar. Existe alguma regra geral em relação a essas coisas, como a partilha de bens, a guarda dos filhos, até pagamento de pensão para o ex-cônjuge, ou cada caso é um caso? É como eu falei anteriormente, cada caso vai ser um caso, porque tudo vai depender do regime que você estabeleceu para essa união, para esse matrimônio. Se esse regime vai ser de separação, se esse regime vai ser de universal, ou se ele vai ser um regime parcial. Então, tudo depende do regime que você optou para o seu matrimônio. Em relação aos alimentos, à guarda dos filhos, se eles forem maiores de 18 anos, isso a gente não tem problema algum. Agora, o problema ele reside nessa questão dos filhos menores, onde você vai definir a guarda, se a guarda vai ser compartilhada, se a guarda vai ser unilateral, se as visitas elas vão ser quinzenais ou se vai ser livre, né? E a questão dos alimentos para o ex-cônjuge, hoje é uma questão muito relativa e muito peculiar, né? Porque hoje a gente tem a mulher mais inserida no mercado de trabalho, a gente tem uma igualdade de direitos, né? Antigamente a gente não tinha muito isso, mas hoje é uma questão muito peculiar, são poucos os casos que ainda solicitam os alimentos para ex-cônjuge. A gente falou de maneira geral sobre o divórcio, agora vamos tirar dúvidas pensando se realmente tem uma pessoa que está nos assistindo, que está passando por esse momento, e então ela decidiu se divorciar, seja a mulher, seja o homem. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que tomar? É aí que nós, advogados, entramos, né? O primeiro passo é você buscar um profissional, para você buscar um advogado da área, que ele possa te orientar, que ele possa te direcionar em relação a isso. Afinal, você está querendo separar daquela pessoa que você até então reside, ou muitas vezes as pessoas já até chegam, já estão até de fato separadas, mas você precisa oficializar essa situação. Então é você buscar um advogado, um bom advogado, que ele possa te orientar e te direcionar, que você tenha em mãos uns documentos, que é a certidão de casamento, o documento pessoal das partes, comprovante de residência. Se por acaso, que nem eu falei, tiver filhos menores de 8 anos, a certidão de nascimento das crianças e os bens que você tem a partilhar. E tem algumas dúvidas comuns nesse processo que as pessoas normalmente têm, eu até vi algumas na internet que são bem específicas, pode ser que quem não esteja passando por um momento ou nunca passou num momento desse não pense, mas pode ser comum. Por exemplo, se a pessoa se arrepender, ela pode voltar atrás, ou ela pode mudar o nome de novo para o nome de solteira, ou até se houver traição nessa história desse casal, influencia alguma coisa. Então, tem essas dúvidas que as pessoas têm, pode até falar dessas que eu citei, mas também de outras dúvidas que caso surjam aí no seu consultório. Se arrepender acontece você e pode se arrepender sem problemas nenhum, afinal quem nunca se arrependeu, né? Quem nunca quis voltar atrás de alguma coisa. Mas você pode se arrepender sim, até você estar no divórcio judicial e você, olha, me arrependi, ou eu acho que eu tenho que voltar, a gente acabou se entendendo, você pode ter esse arrependimento até a sentença. Olha, nós vamos parar por aqui, não vamos seguir
adiante. Mas também, olha, saiu a sentença, mas agora eu quero casar de novo, eu quero casar com ele, eu posso? Pode, não tem problema nenhum, você pode casar novamente. A questão da traição, isso já influenciou um dia, já há muito tempo lá atrás, isso já foi algo muito relevante. Hoje já não é mais relevante mais para a história da traição para a gente, na parte do direito. Agora, quanto ao nome, hoje você tem as possibilidades de você colocar ou não o nome do seu companheiro, e até o companheiro colocar o nome da companheira, né? Então, isso, você, assim, tem gente que quer de fato cortar o vínculo. Olha, não quero mais, eu quero tirar o nome, isso está me dando trabalho, sem problemas nenhum. O seu nome volta a ser o nome de solteira. Como você também pode permanecer com o nome. Porque às vezes você tem uma empresa, ou às vezes você tem algo que te liga a esse nome, então você também não tirar o nome não é problema nenhum, pode permanecer com o nome. Tem alguma outra dúvida também que surge de maneira comum para você? Geralmente são essas assim mesmo. Olha, eu quero tirar meu nome, eu não quero mais. Geralmente é o nome mesmo. E a questão da traição também é um pouco relevante, mas assim, para nós, nesse exato momento, já não é mais. A gente já vem mudando há tempos um pouquinho esse conceito desculpa, em relação à traição. E para a gente terminar esse bate-papo, então, eu queria, se você puder, passar alguns números sobre divórcio no Brasil ou no mundo. Eu, inclusive, li que na pandemia aumentou bastante o número de divórcios, então ninguém está sozinho nessa situação, é mais comum do que parece, né? Exatamente, Carolina. A gente vem desse período pós-pandêmico, quando as pessoas precisaram de uma distância social e ficaram mais em casa, e você acaba por ficando mais com a pessoa, porque antes era bom dia, tchau, vamos trabalhar e se ver só à noite, né? No ano de 2021, nós batemos um recorde histórico de registros de divórcio. Foram 76 mil divórcios no Brasil. Hoje não, desculpe, no ano de 2022 já foram registrados 68 mil. Então a gente tem um pouquinho de queda em relação a isso, ao divórcio, mas ainda está bem elevado esse número. Falamos sobre divórcio hoje no Conexão OAB. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Espero que, de maneira geral, a gente tenha tirado algumas dúvidas. E fica o convite para você que está nos assistindo, assistir também ao programa que a gente grava com a doutora Priscila, falando especificamente de divórcio extrajudicial. Esse programa, quanto outro, estão na programação da TV Câmara Botucatu e no nosso canal do YouTube. Aproveita para seguir, compartilhar, curtir esses vídeos lá na internet também. Obrigada e até a próxima.